Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar do ceratocone em relação aos concursos públicos, tá? Primeira coisa, abordagem do Estado muito equivocada, como sempre, né? Um descaso do Estado em relação a nós, portadores de ceratocone, também no quesito concurso público. Por que que eu digo isso, tá? Para algumas carreiras, como carreiras militares, carreiras de polícia e etc., o ceratocone ele já é proibido a participação no edital do portador. Segundo uma instrução normativa do Ministério da Justiça, o portador de ceratocone ele é incapaz para exercer esse tipo de atividade, tá certo? Mas, para outros todos os concursos, nós não podemos participar como deficientes. Pergunta, tem algum sentido isso? Como que a gente pode ser incapaz para um determinado concurso e perfeitamente capaz para a maioria dos outros concursos? Não é mesmo? Então, assim, primeira coisa, o ceratocone, como eu sempre tenho dito, ele tem uma característica que ele afeta diferentemente cada um dos pacientes, tá? Alguns têm muita dificuldade e, portanto, devem ser considerados deficientes, sim, inclusive com base no Estatuto do Deficiente de 2015, que não é levado em consideração nunca nesses exames, nesses concursos, tá? Hoje em dia. Então, o que acontece dessa forma? Teria que ser analisado cada caso. Se a pessoa tem uma vida absolutamente normal, mesmo tendo ceratocone, ela consegue utilizar as lentes, ela consegue utilizar o óculos e ter uma vida satisfatória e normal, por assim dizer, ela não pode ser proibida de participar dessas carreiras. É um absurdo isso, tá? Da mesma forma, as pessoas que têm muita dificuldade e não conseguem ter uma vida normal, deveriam normalmente poder participar nas vagas especiais para pessoas portadoras de deficiência. Sim, tá? Então, hoje, como que o Estado se manifesta hoje em relação a concurso público? Só proibindo a nossa participação quando lhes convém. Mas, também quando lhes convém, não permitem que nós participemos como deficientes. Ou seja, o Estado só se manifesta para nos proibir de qualquer forma da participação. E isso é um absurdo, isso precisa ser mudado. O ceratocone tem que ser visto dentro da realidade da deficiência, do Estatuto da Deficiência, em que, em alguns casos, a pessoa tem uma vida normal e, em alguns casos, a pessoa é, sim, portadora de deficiência, portadora de necessidades especiais. O Estado não pode vir e participar somente para nos proibir. Isso é absurdo, isso é inaceitável e não podemos permitir que continue dessa forma. O que nós temos que fazer? Nos unir, você aí concurseiro que tem ceratocone, eu estou à disposição, tá? Eu tenho escrito bastante coisa sobre isso, tem um artigo que eu estou aguardando a publicação aí em grandes sites jurídicos, eles demoram para me responder, tá certo? Mas essas teorias e todo esse debate é muito importante, sobretudo que todos participem, principalmente aqueles que pretendem ingressar tanto numa carreira militar, como aqueles que pretendem ingressar em outros concursos como deficientes. Vamos trocar essa ideia, vamos entender aonde a gente se enquadra e vamos fazer o Estado entender isso acima de tudo. Tá certo, gente? Por favor, estou sempre às ordens. Um grande abraço.